Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 28 de fevereiro. O mercado de trabalho brasileiro segue muito forte, mas alguns sinais de leve moderação começaram a surgir. A taxa de desemprego avançou para 6,5% no trimestre encerrado em janeiro, permanecendo relativamente estável na série com ajuste sazonal. O aumento do desemprego foi resultado da pequena diminuição da população ocupada, que vinha acelerando desde o início de 2023, mas já faz 2 meses que ela perde força. A força de trabalho também teve leve recuo e os rendimentos desaceleraram, já descontada a inflação. Em virtude dos juros restritivos, pode ser que o melhor momento para o mercado de trabalho já tenha ficado para trás. Mas como o desemprego segue em níveis baixos historicamente, espera-se que o consumo das famílias siga robusto nesse primeiro semestre, tornando a perda de tração da atividade econômica mais lenta. Enquanto a desaceleração da economia não se confirma, a força do consumo doméstico nos últimos meses tem sido refletida em uma piora do saldo em transações correntes. O déficit em conta corrente foi de 8,6 bilhões de dólares em janeiro, em linha com a mediana das projeções do mercado. No acumulado em 12 meses, o saldo negativo da conta corrente subiu de 2,79% do PIB para 3% do PIB, com diminuição do superávit comercial e crescimento do saldo negativo da balança de serviços. Já os investimentos diretos no país totalizaram, na mesma métrica, o equivalente a 3% do PIB, suficiente para financiar a totalidade do déficit em conta corrente, ainda que com uma margem bastante inferior à observada no início de 2024. Com a taxa de câmbio mais alta e a expectativa de moderação da atividade, podemos observar uma acomodação do saldo negativo da conta corrente daqui para frente. Do lado fiscal, o resultado primário do governo central foi superavitário em 84,9 bilhões de reais em janeiro, acima do previsto. O mês é sazonalmente de superávit, beneficiado pelas maiores receitas com impostos corporativos. Acreditamos que a arrecadação seguirá crescendo com menor intensidade ao longo do ano, diante da desaceleração da economia. As despesas também devem continuar elevadas, mas subindo em ritmo inferior ao do ano passado. Assim, considerando que a meta de resultado primário exclui cerca de 40 bilhões de reais de pagamento de precatórios, há a possibilidade de que seja cumprida também em 2025. Em relação aos dados divulgados e acompanhando os movimentos do exterior, no fechamento de ontem a curva de juros local acabou com viés de baixa na maior parte dos prazos, enquanto o câmbio acompanhou a alta do dólar no exterior e subiu. O Ibovespa reagiu aos balanços corporativos apresentados, mas conseguiu reverter as perdas do início do dia. Nos Estados Unidos, a segunda prévia do PIB do quarto trimestre do ano passado confirmou o crescimento de 2,3% em termos anualizados, divulgados anteriormente. As métricas de inflação aceleraram ante o trimestre anterior, puxando os retornos das Treasuries e o dólar para cima na sessão de ontem. As bolsas norte-americanas encerraram mistas, também considerando resultados de empresas divulgados e incerteza em torno da política comercial de Trump. O presidente Donald Trump comentou que as tarifas sobre produtos do México e do Canadá de fato entrarão em vigor na próxima terça-feira e que no mesmo dia uma taxa adicional de 10% será aplicada sobre as importações chinesas. Na agenda de hoje, conheceremos o resultado do PCI de janeiro, que é a métrica de inflação preferida do Fed, que pode movimentar os mercados. O índice de gerentes de compras dos Estados Unidos, medido pelo ISM de Chicago, também será acompanhado. E à noite, a China divulga os PMIs da indústria e de serviços de janeiro. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até a semana que vem.